Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético, o canal onde eu tento misturar um pouco de investimentos, economia, pensamento crítico, ceticismo, que é muito saudável, né? E nesse vídeo vamos falar sobre a Klabin, né? Ainda, já que em alguns últimos vídeos aí a gente andou falando de ações individuais, eu quero neste vídeo falar da Klabin, pois eu dei um call de compra, né? Então vamos lá. Enquanto passa a vinheta, você já sabe o que fazer, se inscreve no canal, aciona as notificações, deixa o seu like aí e não esqueça de fazer o seu comentário. Então, estou aqui para falar sobre a Klabin e, diferentemente de outros canais que você vê por aí, aqui eu não preciso dizer assim, olha, isso aqui é só para fins educacionais, não é uma recomendação. É uma recomendação, tá? Eu estou dizendo que foi uma recomendação de fato, oficial, formal, dada lá na carteira do investidor, onde eu trabalho, para a nossa carteira de dividendos. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco e receber nossos PDFs, em algum lugar aqui vai aparecer um QR Code que você pode capturar e vai receber os arquivos em PDF com informações sobre as nossas carteiras, inclusive a carteira de dividendos, que foi a carteira para o qual o call de Klabin foi dado, né? E quando eu falo foi dado, assim, estou falando de pouquíssimos dias antes da data de exibição deste vídeo, né? E uma coisa interessante, né, para começar, ali que diz um pouco sobre o modus operandi da carteira do investidor, né? Eu que acabei trazendo a Klabin dentro das análises, mas veja que quando eu falo das análises, da decisão de colocar numa carteira, eu sempre uso, né, a primeira pessoa do plural. Eu falo nós, né? Nós fizemos, nós colocamos. Isso por quê? Porque eu me refiro à equipe de análise da carteira do investidor, que às vezes a gente faz as análises individualmente, mas as decisões são sempre em colegiado, é uma decisão da equipe, né? Então, uma carteira do investidor é tipo um disco dos Beatles, assim, né? Que a gente sempre vê as músicas ali assinado Lennon e McCartney. Quem conhece sabe, né, exatamente diferenciar qual que é uma música do John Lennon e outra do Paul McCartney, né? Muito claro. Mas todas são assinadas pelos dois. Na carteira do investidor é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo assina ali pelas carteiras, né? Quer dizer, a análise pode ser uma análise individual, mas a decisão é uma decisão conjunta. Então, quando eu falar assim, nós fizemos, nós analisamos, você já sabe do que se trata. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma visão pessoal sobre ações pagadoras de dividendos, e que isso já vem de muito tempo. Quem é meu aluno, inclusive numa fase pré-carteira do investidor, já sabe disso. Eu sempre disse, né, eu costumava e costumo ainda dizer que uma ação pagadora de dividendos ela não precisa ser boa, tá? Até porque esse conceito de ação boa, uma boa ação, é uma coisa um pouco estranha para mim, né? Um dia eu faço um vídeo comentando sobre isso. Mas eu costumo dizer assim, a ação de dividendos ela não precisa ser boa, basta não ser ruim. E isso por quê? Porque o típico investidor de dividendos ele está buscando renda, ele está buscando previsibilidade. Não faz tanta diferença se é uma ação absurdamente barata ou uma ação super rentável ou uma ação que está tecnicamente num ponto de suporte. Não é isso que se busca, né? Quer dizer, você está buscando previsibilidade. Então, a análise de uma ação de dividendos tipicamente pode ser um pouco menos rigorosa do que, por exemplo, uma ação value, né? Uma ação de valor, tá? E eu quero ressaltar de novo, um pouco menos rigorosa, tá? Existe uma grande diferença entre ser ligeiramente menos rigoroso e ser desleixado, tá? Só para registrar. E outra coisa também, né, dando continuidade aqui, lembrando, esse canal se chama O Investidor Cético. E às vezes as pessoas me perguntam, afinal, o que é um investidor cético? Como se define um investidor cético? Eu não tenho uma definição muito clara de um investidor, do que é um investidor cético, mas eu posso dizer o seguinte, que
Um investidor cético é, antes de qualquer coisa, um investidor que investe em carteira, sem dar tanta importância para o ativo individual, porque investir em carteira significa dar um voto de desconfiança na ação. Não importa o quão boa foi a sua análise ou o quão boa você acha que foi sua análise, você nunca vai deixar uma única ação, um único ativo financeiro ocupar um espaço maior do que o devido, sendo que esse espaço, né, esse espaço devido, quem vai determinar é a sua tolerância à perda e o seu perfil de risco, tá? E eu faço questão de chamar atenção para isso pelo seguinte, porque o call que foi dado em Klabin, ele foi dado dentro do contexto de uma carteira. Tá? Então a gente tem que ser muito cuidadoso com a ideia de comprar uma ação individual, porque na nossa carteira, no caso da carteira, fazia sentido, por uma série de razões, colocar a Klabin lá dentro. Tá? E aí eu vou dar uns detalhezinhos um pouco técnicos aqui, só para dar um pouco de contexto também, né? Na carteira do investidor, nós temos algumas carteiras, agora estamos começando a ter, que são puramente quantitativas. Então, nessas carteiras quantitativas, quem monta a composição é um algoritmo que foi parametrizado por nós e faz ali uma série de cálculos para definir qual é a proporção ideal da carteira e os ativos ideais dessa carteira. Numa carteira quantitativa típica, não existe o conceito de setor, né? Se coloca ali quais são as ações assim que melhor se complementam para buscar uma carteira ótima, que minimize volatilidade, maximize retorno, mas sem dar tanta importância para setor. Até é possível trabalhar com setorização dentro de uma carteira quantitativa, mas isso, por incrível que pareça, tende a piorar e não melhorar a carteira. Já numa carteira não quantitativa, que é o caso da carteira de dividendos, lá da carteira do investidor, a gente usa um processo que é chamado no jargão de estratificação. Estratificação é quando a gente define setores, a gente assume que os setores vão dar um certo grau de descorrelação, então se torna uma coisa mais ou menos intuitiva, não é uma coisa puramente quantitativa, e a gente coloca ações de setores diferentes na expectativa de que essas ações vão se contrabalançar. E foi o que a gente fez com a Klabin. Na nossa carteira, a gente tem um problema de excesso de empresas de setores básicos, commodities, bancos. Isso é um problema de todas as nossas carteiras, que, na verdade, não é um problema nosso, é um problema da Bolsa, é um problema da B3, é um problema do Brasil. Quer dizer, nós temos um mercado de capitais com muito peso de empresas de setores básicos. Adoraríamos ter coisas diferentes, tecnologia, etc., mas a gente acaba caindo naquilo que eu chamo de a maldição dos setores básicos, né? É difícil a gente encontrar empresas que se qualificam ali nos indicadores fora daqueles setores tradicionais, assim, de indústria básica, de commodities, etc., a Klabin tem essa característica, é um setor básico da indústria, só que é de uma área, né, papel e celulose, que a gente não tinha na carteira. Nós preferiríamos colocar algum setor assim um pouco mais moderno, mais descolado, mais charmoso, quem sabe, mas, né, no caso da Klabin, é aquela coisa de, né, já que só tem tu, vai tu mesmo, né? Porque, em termos de setor, ela era algo que estava ligeiramente, né, quer dizer, estava mais ou menos diferente dali do resto da carteira e se qualificou nos indicadores. Então, isso é uma coisa importante, né, porque primeiro tem que se qualificar nos indicadores, se provar ali uma ação de uma certa qualidade. Klabin se provou, né, no nosso primeiro filtro, passou ali por uma série de critérios e acabou entrando na carteira porque, apesar de ser de um setor básico, é um setor básico um pouco diferente do que estava lá. Mas agora falando, então, sobre os indicadores, sobre os números propriamente. A Klabin é uma empresa que eu classificaria assim como muito interessante, positivamente falando, com algumas coisas que chamam um pouco a atenção. Então, assim, ela não é uma ação perfeita. Ela tem algumas coisinhas aí que é bom ficar atento.
Então, começando pela métrica, né, ou pelo indicador mais importante, mais relevante para quem vai fazer investimentos em dividendos, que é o famoso dividend yield. Dividend yield, que é o quanto que a ação paga de dividendos, né, em termos percentuais, em relação ao valor de mercado. No caso, no momento que a gente fez a análise da Klabin, o dividend yield era 7,42. E uma coisa interessante da nossa carteira de dividendos, eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que na carteira de dividendos a gente não seleciona o maior dividend yield. Nós selecionamos empresas que têm um mínimo de dividend yield e que tem um mínimo de tempo constante de pagamento de dividendos em anos, e feito essa primeira qualificação, aí sim nós vamos olhar outros indicadores, mas não é simplesmente pegar, vamos colocar o que tem de maior dividend yield, não funciona desse jeito. Então esse dividend yield, ele é um dividend yield alto, não é excepcionalmente alto, mas é bastante razoável para uma empresa bem estabelecida, madura como a Klabin. Mas isso é um fator classificatório para nós, porém não eliminatório. Os eliminatórios vêm depois. E aí vem a primeira pegadinha. Um dos nossos critérios é que a empresa tenha pago dividendos constantemente nos últimos anos, nos últimos 5 anos, no caso. Idealmente, esses dividendos deveriam ser crescentes, ano a ano. No caso da Klabin, não é. A Klabin teve alguns desvios aí, teve alguns altos e baixos nesses últimos anos. Por exemplo, em 2020, teve um pagamento de dividendos para o ano meio baixo, então teve algumas oscilações. Ela não é perfeita, tá? Nós preferiríamos que fosse uma coisa linear, né, subindo ano a ano, mas não foi desse jeito que funcionou. Mas, enfim, demos essa moleza para ela, né? Quer dizer, se classificou com um bom dividend yield, pagou o dividendo nos últimos 5 anos, não tanto do jeito que a gente gostaria, mas seguimos. Aí a gente vai olhar outros indicadores, aí a gente vai olhar outras coisas ali debaixo do capô. Começando pelo valor, tá? Então, nós usamos 2 indicadores de valor, de valuation, e esse é um dos raros casos em que eu, particularmente, eu uso 2 indicadores de uma mesma família. Eu não gosto muito da ideia de usar 2 indicadores de uma mesma família, porque às vezes acaba mais confundindo o processo de decisão do que ajudando. Mas, especificamente no caso de valor, o preço sobre lucro e o EV/EBITDA costumam ter uma complementariedade interessante, porque o preço sobre lucro ele é um indicador muito simples, ele vai usar o preço de mercado da ação e o lucro, né? Enquanto o EV/EBITDA ele usa o EV, que é o Enterprise Value, que traz embutido dentro dele o endividamento da empresa. Então, eu considero uma empresa boa em termos de valuation, especificamente nesse caso e usando indicadores, quando naturalmente esses indicadores são baixos e parecidos. Quando a gente tem uma discrepância muito grande entre PL e o EV/EBITDA, normalmente isso acende uma luz amarela. E aqui a gente vê que eles não estão muito distantes, pelo contrário, o EV/EBITDA está até um pouco abaixo, né? Então, mostra que o preço-lucro está, de alguma forma, também refletindo razoavelmente bem o endividamento da empresa, apesar dele não fazer parte da fórmula, né? Aí, o próximo indicador, tá, é um indicador de dívida, dívida bruta sobre patrimônio líquido, e aqui outra pegadinha, outro ponto de atenção. Esse número está um pouco alto para os nossos padrões, tá? Na carteira do investidor, tipicamente a gente gosta de ver esse número abaixo de 100. Então ele está meio altinho, né? Quer dizer, a composição do capital dela que poderia estar melhor, mas de novo a gente resolveu dar uma folga aqui, né? E esse endividamento, essa estrutura de capital, aí a gente está falando de endividamento de longo prazo, ele acaba, vamos dizer assim, sendo compensado um pouco, contrabalançado por uma muito boa situação de liquidez de solvência no curto prazo, tá? Então estamos falando aqui de uma liquidez corrente
de 2,4, né? Quer dizer, significa que a empresa tem R$ 2,4 de disponibilidade para cada R$ 1 de dívida de curto prazo. Então, ela tem uma situação de solvência, de liquidez muito interessante. Se qualificou com algumas ressalvas, como eu falei, nos indicadores fundamentalistas, e o mais importante de tudo, ela faz sentido dentro da carteira. A carteira é o elemento final dessa história toda, e as ações são meras pecinhas ali dentro. Então, de novo, eu insisto na ideia de que a gente não deve dar tanta importância para as ações individuais e temos que dar importância para a carteira, temos que dar importância para como essas ações são logicamente organizadas dentro da carteira, de tal forma que a gente consiga ter o benefício que se espera de uma carteira de investimentos, que é maximizar retornos, né, assumindo que retornos se somam, e minimizar risco, minimizar volatilidade, que é o que a gente consegue quando a gente procura empresas que tenham correlação ou negativa ou que não tenham correlação. E a gente faz isso, quer dizer, a forma mais complexa de fazer isso é usando um modelo puramente quantitativo. A forma um pouco menos complexa, mais intuitiva, é fazendo a estratificação, que é usar setores, né, assumir que os setores têm diferenças e que já tem uma descorrelação embutida quando a gente pega ações de setores diferentes. Então é isso, call dado oficial, temos um call de compra de Klabin, devidamente documentado, né, oficializado, formalizado ali na carteira do investidor, então está dado, né? Aqui não precisamos agora ficar aqui fazendo firulas aqui, dizendo, mas não é bem assim. Não, é um call mesmo, tá? Call dado Klabin, e é isso aí, tá? Fica de novo o convite para conhecer, então, a carteira do investidor e as nossas carteiras, inclusive a carteira de dividendos, que agora tem aqui a honrosa presença da Klabin. E, de novo, em algum lugar aqui, lembra do QR Code, tira aí, né, captura ele para que você tenha acesso aos arquivos PDFs com os resumos e as informações das nossas carteiras. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo, quem sabe com algum outro call aí.